Começo esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Já respondam logo de início aí. O que é pior para vocês? Erros ou mentiras? E essa pergunta, vocês vão entender o porquê eu estou fazendo logo no início do vídeo, porque eu vou abordar algumas questões aqui, especialmente referente à CPMI das fake news, que hoje teve um episódio bombástico envolvendo o nome aí da Joyce Hasselman, né? E também sobre da forma que estão sendo tratadas as questões do vírus chinês aqui no país, e também depois de uma declaração do presidente americano Donald Trump. Essa é uma pergunta muito pertinente, meus amigos, porque pelo menos na minha vida particular, especialmente com meus filhos, eu digo a eles para que eles não tenham medo de errar. Quando errarem, é importante que eles venham até mim para que a gente analise o motivo do erro e que a gente juntos tentemos construir um futuro evitando esses erros cometidos, desde as pequenas coisas às coisas mais graves. E eu deixo bem claro para eles que o que é inadmissível, imperdoável, é a mentira. Eu tento implantar essa ideia, essa cultura, esse valor na cabeça deles, da mentira. A mentira é um dos maiores, se não o maior pecado que existe no mundo. Se você parar para pensar onde a mentira, onde que ela envolve, aonde ela é usada, a mentira é algo terrível. E no Brasil, especialmente nos últimos tempos, né, especialmente aí falando de política, depois aí da posse do primeiro presidente de direita no Brasil, Jair Bolsonaro, mentir é um ato onde as pessoas usam essa arma, né, a arma de mentir, como se fosse algo normal, como se fosse algo que não trouxesse consequência alguma, tanto para as pessoas que são alvos das mentiras, como para elas mesmas. Hoje nós temos um episódio aí da Joyce Hasselman que eu vou deixar para a segunda parte do vídeo, mas mentira é algo tenebroso. Hoje mesmo pegaram muito no pé do Bolsonaro por conta de uma declaração do Trump dizendo aí dos números do Brasil, e todo mundo tirando sarro do Bolsonaro como que os apoiadores de Bolsonaro tratariam Donald Trump depois dessa declaração, onde ele fez, não foi nenhuma crítica, mas ele pontuou uma situação aqui no Brasil. E a reflexão honesta que se faz diante disso é o seguinte, inclusive eu venho falando isso desde o início dessa polêmica do vírus chinês aqui no canal. Todo e qualquer resultado a respeito da gestão, do tratamento, de como está sendo conduzido a questão do vírus chinês aqui no Brasil, Bolsonaro não pode ser responsabilizado por nada, pelo menos até hoje. Porque todas as estratégias, todas as vontades, todas as decisões que Bolsonaro gostaria de tomar para fazer o tratamento adequado, segundo o seu julgamento, no caso dessa pandemia, nenhuma dessas decisões foram de fato efetivadas. Todas as decisões tomadas em seus determinados estados estão a cargo dos seus governadores, dos seus respectivos governadores. Tudo isso chancelado pelo STF. Ah, Ítalo, mas poderia estar pior. Mas calma aí um pouquinho, meus amigos. A gente fala muito de Trump e aqui nesse canal vocês sabem que a gente busca falar a verdade, né? Será que Trump realmente está certo na forma de conduzir a questão do vírus chinês lá nos Estados Unidos? Será que no Reino Unido também estão conduzindo da forma correta? Porque onde estão tratando dessa maneira são os lugares onde estão tendo os maiores números de infectados. Como seria se houvesse aqui no Brasil uma condução dessa situação já mais alinhado com o pensamento de Bolsonaro? Porque não trata-se de quantas pessoas estão sendo infectadas, e sim como está sendo conduzida essas pessoas que estão sendo infectadas, né, para que a curva seja achatada, para que todos tenham acesso ao tratamento adequado, sem que o sistema de saúde seja comprometido. Esse é o entendimento correto e que muitas das pessoas sabem disso, mas na hora de argumentar, simplesmente esquecem desse argumento e falam só de números.
E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando que Bolsonaro pode estar certo? Nós temos uma situação onde as pessoas estão ficando trancafiadas dentro de casa, mas será que elas não estão sujeitas ao contágio, sendo que a gente sabe que uma ou outra pessoa da família sai para fazer alguma coisa, normalmente tem aglomerações onde ela vai, porque você vê a cidade vazia, mas você vê pontos específicos com aglomerações. E ela traz esse contágio, na minha opinião, é um raciocínio lógico meu, não tenho estudo nenhum para poder dizer isso, mas é o meu raciocínio, assim como de muitos também. Trazem, então, o vírus para dentro de casa e deixa o pau torar dentro de casa. E nós temos situações delicadas em alguns pontos do país, mas fala-se tanto, por exemplo, em São Paulo, que a situação está delicada, mas olha o vídeo que eu venho trazer para vocês. Ao vivo, deputado. Pessoal, ao vivo novamente, conseguimos entrar após muita confusão, muita discussão, para conseguir ter acesso aqui. Truculência da segurança, enfim, dá uma olhada aqui. Olha o tamanho disso tudo. Só esse hospital de campanha absorveria todos os outros foram criados. Todos os outros foram criados. E outra coisa, gente, aqui, ó. Guarulhos, nós também entramos na justiça, representar no Ministério Público para liberar leitos, ficar mendigando pro governador, mandando ofício e ficar pedindo pelo amor de Deus. Gente, tem gente morrendo em Guarulhos porque não tem leito. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada, vamos entrar aqui, Lu. Entra aqui, por favor. Vamos entrar nesse bloco aqui. Esse é o bloco O, bloco C. Aqui, ó, um bloco. Vamos entrar nesse bloco. Olha aqui, gente. Dá uma olhada. Sala de utilidades. Ó. É do Batman, hein? Ó. Olha aqui. O que seria de enfermagem? Qual é a utilidade dessa sala aqui? Por favor, entra aqui, Lu. Não tem nada, absolutamente nada. Sala de utilidades. Vamos lá. Aqui, ó, vamos entrar, olha aqui, mostra os leitos. Mostra os leitos. Mostra os leitos. Olha aqui, ó, nós estamos no bloco O. Olha aqui, vamos entrar na farmácia. Nada. Olha a farmácia, gente. Nada. Tá ali. Esse é o hospital de campanha da Iabas. Esse é o hospital de campanha que está consumindo o seu dinheiro. Tá aqui, ó. Olha aí. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né, gente? Olha aqui, gente. Não é nada orquestrado. Então o governo federal envia bilhões de reais aí para os estados, né? Temos aí esses hospitais de campanhas que receberam dinheiro da União e simplesmente dizem que estão superlotados, informam para a imprensa com notas diárias que estão vivendo o caos, mas ali nesses hospitais, esses caras entraram lá na marra porque não queriam deixar. Parece que existiam ali deputados e vereadores. Eu não tenho certeza se esse vídeo é do hospital de campanha do Pacaembu, mas parece que no Pacaembu também fizeram isso daí, ok? Mas é fácil de vocês encontrarem na internet outras imagens também. E na verdade, meus amigos, isso demonstra que, na minha opinião, eu não consigo chegar a uma outra conclusão a não ser dizer que estão sim criando um monstro a respeito dos números, né, do Covid-19, a fim de realmente derrubar o Bolsonaro e colocar nele a culpa de toda e qualquer consequência negativa que exista a respeito disso. Agora, será que essas pessoas que estão em casa, sendo tratadas em casa, sendo até contagiadas em casa, se estivessem aí, onde tem espaço para que seja feito o tratamento adequado e tem recursos também para isso, será que os números não seriam menores? Será que esses números realmente são reais? São questionamentos que a gente faz diante de tanta desinformação e mentira que circula na rede. Mentira é uma arma poderosa, meus amigos, porque, segundo os esquerdistas raízes, repetida 1000 vezes, essa mentira ela pode se tornar uma verdade na cabeça das pessoas que as escutam. A Joyce Hasselman hoje teve seu nome envolvido aí através de uma matéria na CNN. Ao vivo eles passaram aí o que aconteceu envolvendo o seu nome. Segundo a CNN e outras fontes, né? Seus assessores eram obrigados a criar CPFs falsos, contas falsas no Twitter e em redes sociais para poder defender a Joyce Hasselman, né? E também atacar os seus adversários políticos.
Joyce Hasselman, que é uma das líderes ali da CPMI das fake news, onde tentam enquadrar Bolsonaro e todos os seus apoiadores, através de um inquérito que para muitos é ilegal, para mim também é ilegal esse inquérito, onde só tem apoiadores de Bolsonaro. Ela é uma das líderes. E hoje saiu aí prints de conversas, áudios, onde ela realmente obriga aí os seus assessores a agir da forma que ela acusa Bolsonaro e seus apoiadores, usando a estratégia antiga, né, de acusar aos seus inimigos do que você mesmo faz. E com isso tudo, meus amigos, não sabemos qual a razão, mas estourou isso aí na CNN. A CNN trouxe essa matéria que colocou aí a Joyce agora em maus lençóis. E a Joyce Hasselman, mesmo com tudo isso aí vazando dela, não ouvimos, não lemos nenhum pronunciamento de Rodrigo Maia, de Sérgio Moro. Rodrigo Maia, Sérgio Moro, especialmente Sérgio Moro, que anda tão ativo nas redes sociais, não se manifestaram aí a respeito aí de tudo que envolveu aí o nome e os escândalos envolvendo aí o nome da Joyce Hasselman. Estão caladinhos. Aliás, como a gente pode observar, aqui ó, o próprio antagonista escrevendo aqui na semana passada que o ministro do STF e o ministro da Câmara dos Deputados se encontraram no apartamento do magistrado em São Paulo na sexta-feira passada, dia 29, o Moraes, né, o Alexandre de Moraes e o Rodrigo Maia, um dia após a ação da PF contra os apoiadores de Bolsonaro. Olha, entenda o cenário de uma forma ampla para poder ligar os pontos, meus amigos. Aliás, o Rodrigo Maia, ele tenta passar uma imagem, ele tenta emplacar uma figura que, para mim, pelo menos, não me convence. Como se ele tivesse aí disposto a causar uma situação de paz no Brasil, uma situação de paz entre os poderes, e sempre atribuindo a Bolsonaro essas tempestades, né? Você entra aqui no Twitter do Rodrigo Maia, ele aceitou um convite do Tico Santa Cruz, grande inimigo do Bolsonaro, para fazer uma live. Agora eu pergunto para você, o que o presidente da Câmara dos Deputados ganha fazendo isso? O que o Brasil ganha sendo representado por um presidente como esse, que vai falar com o Tico Santa Cruz, que é um cara declaradamente antagônico ao presidente? Você acha realmente que é uma atitude de gente que pensa na paz do país? Aliás, meus amigos, hoje eu me dei conta disso daqui, ó. Eu clico aqui no Tico Santa Cruz, o que me aparece aqui, ó? Que eu fui bloqueado. Pra quem é inscrito do canal sabe que eu não faço ofensa a ninguém. E antes de ter canal no YouTube, antes do Bolsonaro ser eleito presidente da República, eu pegava no pé do Tico Santa Cruz no Facebook. Eu fazia perguntas para ele, mas sem ofender, sem nada. Eu fazia questionamento, eu colocava objeções nas coisas que ele escrevia lá. E ele me respondia algumas vezes, até o momento que ele não conseguia mais me responder, porque as minhas perguntas e os meus argumentos, das vezes que a gente ali trocou mensagem no Facebook público, né? Os próprios seguidores deles acabaram por concordar com o que eu falava, né? Agora, eu não tinha Twitter, meu Twitter vocês sabem aí que eu praticamente não uso, né? O cara ficou tão pé da vida comigo que além de bloquear o meu acesso no Facebook dele, e isso eu lembro na época, eu fiquei impedido de mandar mensagem para ele, né? Ele me bloqueou até no Twitter, onde eu nunca mexi. Porra, meu, você gosta do diálogo, hein? Eu acho até que você gosta do diálogo, Tico Santa Cruz. O problema é que você não consegue dialogar com quem você não tem aí competência para poder argumentar, né? Pois é, típico de esquerdista. Agora isso aqui é muito sério, meus amigos. Muitos de vocês, eu acredito que já saibam dessa informação, mas muitos de vocês creio que não saibam. Quando o Sérgio Moro saiu do governo, uma das primeiras publicações dele foi essa daqui, ó. Ele primeiro publicou: tenho visto uma campanha sórdida nas redes sociais, em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos. E em 1 minuto ele deletou esse tweet e trocou o termo campanha sórdida nas redes sociais por campanha de fake news nas redes sociais.
Isso, meus amigos, demonstra, pelo menos me vem à cabeça, a gente que fica aqui tentando entender o cenário político, me leva a entender que existe uma aproximação muito grande de Sérgio Moro com Rodrigo Maia, ou melhor, colocando a ordem do meu pensamento aqui, Sérgio Moro com Joyce Hasselmann e essa, por sua vez, com Rodrigo Maia. Por que eu digo isso? Eu ia colocar imagens para vocês aqui a respeito de um áudio da Joyce Hasselmann, mas não dá porque são imagens da CNN, então eu vou colocar o áudio para vocês. Tá aqui, ó. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou pro ataque com essa vagabunda. Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia que se sórdida, uma coisa assim. E faz um sarcasmo, né? Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa que é o que hoje todo mundo a isentosfera vem usando aí, né? Falando do bolsopetismo, né? Falando que Bolsonaro e Lula são iguais. Onde já se viu, meus amigos? Isso aí não é apenas uma mentira, é um crime dizer que Bolsonaro é igual a Lula. Mas ali vocês podem observar, meus amigos, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: de tanto conversarem, de tanto a gente conversar, a gente acaba assimilando trejeitos e vocabulário do nosso interlocutor. Vocês concordam com isso? O termo sórdida é o mesmo termo usado pela Joyce Hasselmann nesse áudio e termo usado pelo Sérgio Moro em uma das suas primeiras publicações. E falando também de fake news. Então, fake news, meus amigos, essa CPMI das fake news é uma das armas aí, acho que talvez o que eles estão mais aí investindo para poder tentar derrubar o presidente Bolsonaro da presidência da República. Só que agora estourou esse lance da Joyce Hasselmann. Então, se o que eu penso ser honesto for feito, o STF simplesmente tira absolutamente todo o crédito de uma de suas líderes da CPMI das fake news, que é a Joyce Hasselmann, porque tudo isso que foi revelado e outras coisas, existem muitas coisas que foram reveladas, deixam bem claro que a Joyce arma um esquema para poder derrubar Bolsonaro. Então essa CPMI das fake news, eu acho que se existia alguma dúvida honesta por parte aí dos ministros do STF, se é que vocês me entendem, agora eu acho que não tem mais dúvida. Agora, se agirem de uma forma diferente do que eu penso ser o certo, eles podem usar esse caso da Joyce Hasselmann para dizer que realmente existe aí um monte de ações maldosas, criminosas nos bastidores da política e querer aí, independentemente dos prejuízos que causem aí a Joyce Hasselmann, não é possível que ela não tenha nenhum prejuízo por tudo isso que foi revelado, mas ainda assim, retornando ao raciocínio, mesmo que ela tenha determinados prejuízos aí, insistirem com um objetivo maior de derrubar o Bolsonaro. Teremos que aguardar, meus amigos, teremos que aguardar, porque é difícil fazer previsão política nesse país, onde a mentira impera e onde veio uma pessoa com um discurso falando de verdade, que a verdade nos libertará, realmente, meus amigos, realmente chacoalha as estruturas da política do Brasil. E é por isso que eu continuo apoiando o nosso presidente, meus amigos. Peço para que vocês deixem os seus comentários aqui, peço para que você deixe o seu joinha e que, se você achar viável, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É muito importante nesse cenário, como eu disse várias vezes nesse vídeo, onde as mentiras imperam, qualquer informação que seja de procedência é de grande valia. A gente não pode desperdiçar. Pelo contrário, nós temos que compartilhar. Tamo junto.